No final de 1944, as tropas aliadas acreditavam que o inimigo havia perdido toda a capacidade de surpreender. O inverno havia congelado rotas, coberto trincheiras e desacelerado cada linha da frente ocidental. No entanto, entre a neve compacta e os caminhos rurais da Bélgica, uma coluna de tanques acendia motores sem fazer ruído. Vinham do leste, cruzavam a fronteira por passos sem vigilância e não se detinham a distinguir entre soldados e civis. O que ocorreu nesses dias não foi uma simples ofensiva. Foi um avanço construído sobre execuções, saques e destruição deliberada. Em povoados como Stavelot, Bognes e La Gleize, as portas foram arrombadas e os disparos foram a única advertência. Unidades inteiras foram arrasadas em minutos. Os testemunhos dos poucos que escaparam falaram de ordens sem escrúpulos, rotas cobertas de corpos e casas ardendo com famílias dentro. Não foi um acidente. Foi uma mensagem. O que ocorreu quando a 1ª Divisão Panzer SS semeou o terror na Bélgica? O assalto oculto, que ninguém viu chegar. Nos dias finais de 1944, a situação do comando alemão era desesperadora. O fronte oriental retrocedia sob a pressão constante do exército soviético, e as forças aliadas consolidavam suas posições no oeste. Apesar da crise, o líder do regime nazista ordenou uma operação repentina contra a Bélgica. Seu propósito era claro: dividir os aliados e mudar o rumo da guerra antes que fosse tarde demais. A zona escolhida para a ofensiva foi um setor montanhoso coberto de árvores e neve. As Ardenas, estendidas entre a Alemanha, a Bélgica e Luxemburgo, ofereciam uma paisagem difícil, mas favorável para um golpe de surpresa. O comando alemão assumiu que as condições do terreno, somadas ao clima invernal, impediriam uma resposta rápida pelo ar. Era uma aposta alta, lançada quando as reservas estavam no limite. Na planificação do ataque, uma coluna blindada foi designada como Força de Choque. Esta unidade reunia soldados veteranos, muitos transferidos do fronte oriental. Tratava-se da 1ª Divisão Panzer SS, encabeçada por um comandante com fama de inflexível e eficaz. A ordem para este grupo era abrir caminho através de povoados belgas, cruzar pontes estratégicas e chegar à rede viária que levava a Antuérpia. A operação requeria absoluto silêncio. Milhares de homens e centenas de veículos foram movidos sem alertar o inimigo. Os deslocamentos foram realizados à noite, sem luzes, com instruções estritas. Tudo estava calculado para que o avanço começasse sem que o outro lado suspeitasse o que estava por vir. O responsável principal da ofensiva reuniu seus oficiais em uma reunião secreta. Ninguém sabia com precisão o local até o último momento. Durante esse encontro, a estratégia completa foi exposta com entusiasmo. O ambiente era tenso, alguns duvidavam de sua viabilidade, mas ninguém objetou. Todos sabiam que negar podia ter consequências graves. O grupo selecionado para liderar a primeira parte do ataque foi o mesmo que havia estado envolvido em combates duros meses atrás. Conheciam o terreno, o equipamento e a pressão. Em seu avanço não se contemplavam pausas nem negociações. Enquanto os detalhes do desdobramento eram ajustados, no outro lado da frente a calma era relativa. As tropas aliadas mantinham posições com a impressão de que o inimigo não tinha capacidade ofensiva. Alguns informes alertavam sobre movimentos na fronteira, mas foram ignorados ou minimizados. A confiança em uma vitória próxima predominava. A coluna blindada escolhida para iniciar o ataque contava com modelos pesados, condutores experientes e unidades de apoio. Estavam organizados para avançar de forma contínua, mesmo que encontrassem resistência. O objetivo não era apenas militar. Também se esperava que seu avanço semeasse confusão, temor e caos entre aqueles que encontrassem pelo caminho. Os caminhos por onde se moveriam não eram amplos nem estavam em bom estado. Muitos eram de terra, cobertos por camadas de gelo. As curvas estreitas, as pontes frágeis e a visibilidade reduzida faziam da travessia um desafio. No entanto, confiava-se em que o fator surpresa superaria qualquer obstáculo físico. O ambiente entre os soldados era diferente do habitual. Para muitos, esta seria a última oportunidade de cumprir as expectativas do comando. A pressão vinha de cima, mas também da própria história de suas unidades. Sabiam que estavam sendo observados. O resultado de seu avanço podia definir o futuro da frente ocidental. Enquanto isso, nas aldeias belgas próximas à fronteira, a vida seguia com relativa normalidade.
Ninguém imaginava que em poucas horas começariam a se ouvir os motores, os disparos e o ruído constante de veículos pesados. As patrulhas aliadas não detectaram sinais claros. A neblina ajudou a ocultar os movimentos. O silêncio antes do ataque foi absoluto. Durante a noite anterior ao início, os líderes alemães enviaram as últimas ordens. As formações avançaram lentamente até suas posições. O ataque começaria ao amanhecer, sem aviso. A ideia era atacar antes que o inimigo tivesse tempo de organizar uma defesa. Não se contemplava o fracasso. O plano só fazia sentido se executado com precisão e velocidade. Os primeiros a avançar seriam os veículos de exploração, seguidos pelos blindados principais. Atrás, unidades encarregadas de assegurar o terreno e controlar possíveis obstáculos. Em paralelo, comandos especiais foram designados com tarefas concretas: eliminar defesas, cortar linhas de comunicação e tomar pontos-chave. Todos os movimentos deviam ser simultâneos. O grupo que encabeçava a ofensiva havia recebido um treinamento duro. Seus integrantes eram conhecidos por não aceitar rendições. Durante campanhas anteriores, haviam atuado sem contemplações. Nesta ocasião, havia sido deixado claro que a rapidez era mais importante que a cautela. Em sua rota encontrariam soldados, civis e estruturas-chave. O plano não fazia distinções. Os aliados, enquanto isso, dormiam. Em suas linhas não havia sido emitida nenhuma alerta. A ideia de um ataque em grande escala em pleno dezembro parecia improvável. A nível estratégico, esperava-se que o inimigo mantivesse seu esforço no leste. Ninguém considerava que pudesse lançar um novo ataque de grande escala no oeste, e menos ainda nessa zona montanhosa. O grupo blindado escolhido para liderar a ofensiva esperava em posição. A noite era escura, o frio intenso e o terreno gelado. Os motores estavam ligados em silêncio, prontos para arrancar. Rotas, objetivos e horários haviam sido distribuídos. Ao sair o sol, os primeiros disparos marcariam o início de uma operação que não buscava uma vitória parcial. Era um tudo ou nada. Naquele amanhecer, sem prévio aviso, os primeiros veículos começaram a cruzar a linha. A travessia não foi anunciada por canhões nem explosões massivas. Foi rápida, direta e coordenada. Em poucas horas, os povoados próximos começaram a receber os primeiros sinais do avanço. Assim começou uma ofensiva que, em menos de 24 horas, deixaria um rastro de morte, destruição e medo na Bélgica. Peiper arrasa Bühlingen e deixa a primeira linha quebrada. A madrugada de 16 de dezembro começou sem anúncios. A temperatura era baixa, a neblina cobria as colinas e nos caminhos ainda se viam pegadas congeladas da noite anterior. Nesse momento, os primeiros veículos alemães cruzaram a linha da floresta. O movimento foi preciso, quase silencioso. Não houve aviso. Em poucas horas, a frente ocidental mudou por completo. As primeiras tropas da 1ª Divisão Panzer SS, sob o comando de Joachim Peiper, saíram de Losheim. A rota passava por povoados pequenos, campos nevados e caminhos que mal suportavam o peso dos tanques. O primeiro objetivo era chegar aos cruzamentos que levavam ao interior da Bélgica. A ordem era seguir sem parar. Todo obstáculo devia ser eliminado sem rodeios. O inimigo não estava pronto. As tropas americanas eram jovens e sem experiência em enfrentamentos de grande escala. Em vários pontos, o ataque foi tão repentino que não houve resposta. Alguns postos caíram sem disparar. O primeiro combate sério ocorreu em Bühlingen. A resistência foi mínima e se apagou de imediato. Os veículos foram destruídos na estrada e os prisioneiros capturados sem demora. Os homens de Peiper tinham instruções firmes. O tempo jogava contra. Qualquer pausa podia arruinar o plano. Não se permitiam dúvidas. Aqueles que se rendiam eram vistos como um estorvo. As primeiras execuções de soldados ocorreram nesse mesmo dia, em caminhos secundários, em campos abertos, ao lado de veículos abandonados. Não houve perguntas nem revisão. Apenas rapidez. O avanço não parou. A poucos quilômetros a coluna se dividiu. Uns seguiram para Honsfeld, onde encontraram armazéns cheios de combustível. Pegaram-no sem demora. Outros seguiram por rotas estreitas, onde encurralaram veículos inimigos sem defesa. Caminhões, ambulâncias e jipes foram interceptados sem aviso. Seus ocupantes foram eliminados instantaneamente. Com o passar das horas, as mensagens entre os oficiais aliados começaram a se encher de informes confusos. Uns falavam de pequenos ataques,
Outros asseguravam que estavam sob um assalto completo. O uso de uniformes inimigos, sinais falsos e rotas tomadas sem prévio aviso aumentava a confusão. Muitos pensaram que se tratava de um exercício ou um erro. Em Losheimer-Graben, o choque foi mais duro. Mas não bastou. Os canhões alemães acompanharam a entrada dos tanques. As linhas de defesa foram superadas em menos de uma hora. Também ali houve prisioneiros e, como em outros lugares, foram fuzilados sem demora. Os corpos ficaram junto às trincheiras, sem que ninguém pudesse recolhê-los. A coluna de Peiper seguiu em frente. A ordem era avançar o máximo possível antes do anoitecer. Capturar cruzamentos e pontes era a chave. Se esses pontos ficassem sob controle, as demais unidades alemãs poderiam avançar sem obstáculos. O caos semeado nesse primeiro dia devia durar o suficiente para que toda a ofensiva tomasse forma. No caminho encontraram povoados onde os civis não entendiam o que acontecia. Algumas casas foram usadas como refúgios. Outras foram queimadas por decisão tática. Não foram dados avisos. A ordem era não parar. Nenhuma estrutura devia ficar de pé se pudesse dar cobertura ao inimigo. Pela tarde, a neblina começou a se dissipar. O avanço se tornou mais lento, mas não parou. A coluna se reorganizou, revisou suas perdas e distribuiu seus recursos. Alguns veículos ficaram fora de uso pelo estado do terreno. Vários tanques atolavam na lama ou perdiam rodas por minas mal ocultas. Não se tentou resgatá-los. Foram deixados para trás. As baixas inimigas nessas primeiras horas foram altas. Várias unidades foram arrasadas sem chegar a informar. Em algumas zonas, os que sobreviveram escaparam a pé pela floresta, desarmados e sem rumo. A vantagem técnica e a coordenação do ataque eram claras. No final do dia, os altos comandos aliados começaram a receber notícias do ataque. As mensagens eram confusas, mas todas coincidiam em algo. Algo grave havia acontecido nas Ardenas. Uma força desconhecida havia cruzado a zona e avançava sem freio. A reação foi lenta. Àquela hora, muitas bases ainda não sabiam a dimensão do golpe. Essa noite, a coluna parou em uma zona alta perto de Ligneville. Dali, preparou-se o próximo passo. O comando de Peiper planejou avançar para o oeste. Mapas foram revisados, tarefas foram distribuídas, armas foram verificadas e os depósitos foram abastecidos. Alguns descansaram, outros repassavam rotas possíveis. Enquanto isso, as forças aliadas tentavam se reorganizar. As linhas de comunicação eram irregulares. Algumas posições estavam isoladas. Temia-se que toda a frente colapsasse se o inimigo tomasse os caminhos principais. Ninguém sabia ainda com certeza quem era o responsável pelo ataque. Esse primeiro dia definiu o tom do que viria. Não houve pausas, nem se ofereceu compaixão. A linha aberta pelo grupo de ponta foi traçada com brutalidade. A mensagem era clara: não haveria retrocesso, não se contemplava o diálogo. O avanço havia começado e a Bélgica estava em seu caminho. Malmedy. Execução de 84 soldados capturados. A manhã de 17 de dezembro começou com um ar mais claro. O frio persistia, mas a visibilidade havia melhorado. A coluna alemã que encabeçava a ofensiva avançou sem interrupções por caminhos menores, buscando pontos vulneráveis na retaguarda inimiga. Um dos objetivos era o cruzamento que unia Malmedy com Ligneville. O terreno era aberto, com campos cobertos de geada e uma interseção-chave para a passagem de blindados. Em paralelo, uma bateria americana de artilharia móvel se retirava por essa mesma via. Formada por cerca de 100 homens, divididos em veículos leves, transportavam armamento, rádios e suprimentos. Haviam recebido a ordem de reagrupar-se mais ao oeste, sem conhecer ainda a magnitude da ofensiva em curso. Seu trajeto os levou direto para o caminho da unidade alemã. Por volta do meio-dia, os primeiros disparos interromperam o deslocamento. A coluna americana foi interceptada por tanques pesados, apoiados por veículos armados que cortaram a estrada de ambos os extremos. A surpresa foi total. Não houve tempo para organizar uma linha defensiva. Alguns tentaram sair dos caminhões, outros se lançaram ao chão sem saber qual direção oferecia menos perigo. A ordem alemã foi imediata: capturá-los sem demora. Os sobreviventes foram obrigados a se agrupar no centro do campo aberto, sob vigilância. Armas e documentos foram recolhidos, e os veículos foram revistados em busca de material útil. Em poucos minutos, mais de 80 homens estavam alinhados junto a uma cerca baixa, sob a custódia de soldados da 1ª Divisão SS.
Os testemunhos sobre o que ocorreu depois coincidem no essencial. Uma série de disparos provenientes do setor alemão atingiram os prisioneiros. No princípio, acreditou-se que era um erro, talvez uma confusão em meio ao caos, mas logo os disparos se multiplicaram. Alguns soldados tentaram escapar pela neve, outros caíram no local. Houve quem fingiu estar morto para evitar uma segunda rajada. Não se tratou de uma escaramuça, nem de um tiroteio entre bandos. As provas posteriores indicariam que foi uma execução deliberada. Os disparos continuaram por vários minutos, e ao terminar, membros da unidade alemã percorreram o terreno, rematando aqueles que ainda se moviam. Não foram dadas explicações. Tampouco houve indícios de que se tratasse de uma reação espontânea. Os poucos que conseguiram se afastar o fizeram em distintas direções. Alguns alcançaram linhas aliadas depois de longas caminhadas entre as florestas. Quando chegaram, cobertos de sangue e lama, contaram o ocorrido. No princípio, não foram levados a sério. A magnitude do relato parecia excessiva, mas em questão de horas, mais sobreviventes deram versões similares. As coincidências foram demasiadas para ignorá-las. Enquanto isso, o comando alemão não deu parte do incidente. Para eles, a prioridade continuava sendo avançar. O combate continuava nos arredores. Peiper não interrompeu a marcha de sua coluna, nem se desviou do plano original. A estrada devia ficar desimpedida, sem interferências. O que ficasse para trás não fazia parte de sua preocupação imediata. Quando o comando americano começou a receber os informes, a reação foi de alarme. A possibilidade de que uma unidade inimiga tivesse executado prisioneiros em pleno campo aberto alterou a dinâmica interna. Foram dadas ordens para verificar os relatos. Patrulhas foram enviadas ao local. O que encontraram confirmou os piores temores. O campo continuava coberto de corpos. A disposição dos cadáveres, os ferimentos, os cartuchos e as marcas na neve permitiram reconstruir os fatos com suficiente clareza. Contabilizaram-se 84 mortos. A maioria apresentava disparos a curta distância. Não havia vestígios de combate, nenhum indício de troca de tiros, apenas execução. A notícia se propagou rápido entre as unidades aliadas. Em poucas horas, o que havia ocorrido nesse cruzamento passou a ser conhecido como o assunto de Malmedy. Não era o único lugar onde se cometiam abusos, mas seu caráter massivo o tornou um símbolo imediato da brutalidade da ofensiva. A reação entre as tropas foi intensa. Em vários setores, as ordens de tomar prisioneiros começaram a ser ignoradas. O comando superior emitiu instruções para conter as represálias, mas o impacto emocional entre os soldados foi profundo. A percepção de que o inimigo não respeitava nenhuma regra modificou o comportamento em combate. A linha que separava o dever militar do impulso de vingança começou a se confundir. As investigações internas foram iniciadas quase imediatamente. Os sobreviventes foram interrogados, fotografias foram tiradas, restos foram coletados, croquis foram levantados. O local ficou marcado como prova fundamental no esforço para documentar os crimes cometidos durante a ofensiva. Não se tratava apenas do ocorrido nesse ponto. Era a primeira evidência concreta de que uma unidade em particular, identificável, havia executado inimigos rendidos. Com o passar dos dias, a conexão com a coluna de Peiper tornou-se evidente. Pelo lugar, a hora e a unidade deslocada, não havia margem para erro. A responsabilidade apontava diretamente para o grupo que havia liderado o avanço desde o dia 15. As declarações de alguns prisioneiros alemães capturados mais tarde reforçaram essa linha. Embora a cadeia de comando não fosse totalmente clara, a implicação daqueles que executaram as ordens imediatas foi estabelecida. A divulgação do fato também teve consequências políticas. O massacre foi incluído em comunicados oficiais, mencionado na mídia e utilizado como exemplo das práticas do adversário. O episódio reforçou a narrativa aliada sobre a necessidade de continuar a guerra até a rendição total. Já não se tratava apenas de frear um avanço. Também havia sido cruzada uma linha moral que não podia ser ignorada. No terreno, as tropas aliadas se preparavam para enfrentar novas ações. O massacre não deteve o avanço alemão, mas marcou um ponto de virada na forma como o inimigo era percebido. O ocorrido não foi um erro de combate, foi uma decisão. E isso alterou a dinâmica geral do conflito nessa zona. O cruzamento onde ocorreram os fatos foi recuperado dias depois.
Os restos foram retirados, classificados e enviados a pontos de identificação. Vários dos mortos permaneceram sem nome durante semanas. Outros foram reconhecidos por seus companheiros que sobreviveram. A cena deixou uma marca que, décadas mais tarde, continuaria sendo lembrada como um dos atos mais duros daquela ofensiva. Nesse lugar, uma linha foi apagada. O que ocorreu nessa interseção não foi parte do plano militar. Foi parte da mensagem que essa unidade deixou em sua passagem. Não haveria detenções, não se contemplaria piedade. O cruzamento de Bougnês tornou-se um ponto fixo dentro do mapa da memória. Stavelot e Trois Ponts, civis fuzilados e casas em chamas. Após deixar para trás os campos de Bougnês, o grupo de combate alemão seguiu seu curso para o oeste. A rota passava por localidades menores que até esse momento não figuravam nos mapas estratégicos. As ordens eram avançar sem parar, contornar qualquer obstáculo humano ou material e abrir caminho para as unidades que vinham atrás. O tempo era escasso e o terreno cada vez mais difícil. Em meados da tarde do dia 17, a coluna chegou aos arredores de Stavelot. Este povoado, assentado em uma encosta junto ao rio Amblève, tornou-se o próximo objetivo. Suas ruas estreitas, a concentração de moradias e a presença de civis apresentavam um dilema operacional. A solução foi imediata: irromper pelas rotas principais sem anunciar-se. As tropas ingressaram com blindados à frente e disparos de advertência. Alguns habitantes tentaram escapar por becos secundários. Outros se esconderam em porões. No centro do povoado foram registrados enfrentamentos com unidades americanas isoladas. Os disparos foram respondidos com dureza. Ao cair da noite, os alemães haviam assegurado vários setores, mas encontraram resistência dispersa em alguns edifícios. Durante a inspeção de moradias, decisões foram tomadas sem espaço para dúvidas. Aqueles que não saíam ao serem chamados eram considerados inimigos. Vários civis foram executados em pátios traseiros. Não houve registros sistemáticos, apenas fogo direto. As unidades responsáveis por essas ações pertenciam à 1ª Divisão Panzer SS, que mantinha seu avanço sem contemplações através do território belga. No dia seguinte foi ordenada a destruição de depósitos de combustível e estruturas consideradas úteis para a defesa inimiga. Parte do centro urbano foi incendiada. A justificativa era tática. As chamas avançaram sem controle por telhados e fachadas de madeira. Os habitantes que ainda permaneciam ocultos foram obrigados a sair. Alguns foram fuzilados no ato. Outros tentaram cruzar o rio em plena geada. Nem todos chegaram ao outro lado. De Stavelot, a próxima meta era Trois Ponts. Este cruzamento ferroviário e rodoviário tinha um alto valor estratégico. Se conseguissem capturá-lo intacto, o avanço poderia se acelerar. A coluna reorganizou seus elementos, reparou veículos danificados e enviou exploradores para o sul. Enquanto isso, o ar se encheu do cheiro de madeira queimada e gasolina. As ruas ficaram cobertas de restos de móveis, vidros quebrados e corpos sem remover. Na estrada que conectava ambas as localidades, ocorreram ataques a comboios civis. Alguns condutores foram obrigados a abandonar seus veículos. Outros foram eliminados sem dizer uma palavra. A linha entre combatente e não combatente se dissolveu. O princípio dominante era a rapidez. Nada devia interferir com a passagem dos tanques. Trois Ponts foi alcançada ao anoitecer do dia 18. A essa altura, as tropas aliadas já haviam recebido relatórios do avanço e se preparavam para impedir a travessia. Uma ponte principal foi explodida minutos antes que os alemães pudessem tomá-la. A explosão bloqueou a via central. Diante da impossibilidade de continuar por essa rota, foi ordenado um desvio imediato para Laglaise, ao norte, e para Stoumont, mais ao oeste. O cruzamento não foi o único objetivo destruído. Na retirada, os aliados deixaram armadilhas, cortaram linhas de comunicação e minaram caminhos. A coluna teve que se mover com maior precaução. Mesmo assim, o ritmo foi mantido. Nas zonas rurais, os soldados sob o comando de Peiper encontraram casas de campo habitadas. Algumas foram usadas como pontos de descanso, outras destruídas por completo. No caminho, vários fazendeiros e residentes locais foram assassinados. Não houve avisos. As acusações eram mínimas. Olhar de uma janela, não responder ao primeiro grito, não se mover com rapidez.
Em alguns casos, famílias completas foram fuziladas no interior de suas residências. Os vestígios ficaram à vista dos poucos sobreviventes. Nos dias seguintes, ao retornarem às unidades aliadas, os relatórios registraram os detalhes. O ritmo do avanço começou a diminuir por razões naturais. A neve se tornou mais densa, os caminhos mais instáveis e o combustível começou a escassear. Os tanques maiores ficavam atolados com facilidade. Foi ordenado abandonar os que não podiam ser reparados em menos de uma hora. Alguns foram explodidos no local. Outros ficaram imóveis às margens do caminho. Em Stoumont, a situação se tornou crítica. O terreno montanhoso, as curvas fechadas e a crescente resistência inimiga desaceleraram o movimento. Ali enfrentaram fogo concentrado de posições elevadas. As baixas aumentaram. A travessia do povoado custou mais horas do que o previsto. Ao avançar pelas ruas, os alemães encontraram barricadas improvisadas e franco-atiradores escondidos nos telhados. O combate foi direto, sem trégua. Os residentes de Stoumont sofreram as consequências. Vários morreram durante os tiroteios, outros foram executados como retaliação após emboscadas. A linha divisória entre civil e combatente tornou-se irrelevante. O comando alemão considerava que qualquer presença não neutralizada poderia representar uma ameaça. Durante esses dias, os sinais de alarme se espalharam por toda a região. Alguns moradores fugiram para o oeste carregando o pouco que podiam levar. Outros buscaram refúgio em igrejas, porões ou estações abandonadas. Ninguém sabia quais zonas eram seguras. As colunas de fumaça visíveis de diferentes pontos confirmavam que o conflito havia chegado a todas as partes. As tropas aliadas que tentavam frear o avanço não conseguiam se manter por muito tempo na mesma posição. Os ataques eram surpresas, os caminhos inseguros, as comunicações irregulares. Várias unidades foram cercadas ou divididas. Em alguns casos, os sobreviventes foram executados após renderem-se. Em outros, conseguiram escapar a pé entre a neve. As condições não permitiam nem pausa nem contenção. No dia 19, o grupo sob o comando de Peiper havia percorrido mais de 30 quilômetros em linha direta, embora seu avanço real tivesse sido mais longo devido a desvios, confrontos e rotas colapsadas. A intenção de chegar ao Mosa era mantida, mas as condições começavam a mostrar limites. As pontes explodidas, as estradas destruídas e a resposta inimiga mais organizada modificavam o cenário. Nas zonas já atravessadas, restavam edifícios fumegantes, ruas vazias e testemunhos dispersos. Os restos de móveis, utensílios, malas e animais de fazenda completavam o quadro. Em várias localidades, foram encontrados os corpos de civis executados em fila. Em outras, os cadáveres apareciam dispersos, alguns com sinais de terem tentado fugir. As evidências foram registradas mais tarde por soldados aliados que retornaram dias depois. Nenhum desses atos foi documentado pelo comando alemão. Para eles, tratava-se de ações necessárias. Em seus informes não figuravam nomes, números nem referências à população local, apenas rotas, tempos e posições alcançadas. O objetivo continuava sendo mover-se. Tudo o que ficasse para trás não importava. Esse trecho da ofensiva deixou marcas profundas. Em questão de horas, povoados inteiros mudaram para sempre. As perdas não foram apenas militares, foram também humanas, civis, silenciosas, sem câmera, sem lista, sem nomes em informes. Apenas janelas quebradas, portas abertas e caminhos gelados com rastros que não se apagaram com a neve. O engano que desviou. Enquanto as divisões principais da ofensiva alemã avançavam através de povoados e vales, uma operação menos visível começava a ser executada em silêncio. Em paralelo ao desdobramento massivo de tanques e artilharia, um grupo especial foi ativado com uma missão distinta. Não tinha como prioridade disparar, mas sim confundir. Não buscava ganhar batalhas abertas, mas sim semear erros. A operação foi encarregada a uma unidade criada à margem das formações regulares. Seus integrantes haviam sido selecionados por suas habilidades em idiomas e sua capacidade para se adaptar a costumes estrangeiros. Vestiam uniformes capturados de seus adversários, conduziam veículos roubados ou camuflados e operavam com mapas do inimigo. Não levavam insígnias próprias. No campo de batalha, sua aparência era a de um aliado a mais. O plano era simples em seu conceito e complexo em sua execução. Penetrar em zonas controladas pelas forças americanas,
alterar sinais de trânsito, mudar posições de referências rodoviárias e transmitir dados errôneos quando possível. Uma vez dentro, deviam mover-se sem levantar suspeitas. Suas ações não se centravam no combate, mas em interromper a estrutura de comando inimiga por dentro. Durante a noite do dia 17, vários grupos de infiltrados cruzaram linhas secundárias em silêncio. Utilizaram veículos leves, aproveitando a escuridão e a desordem gerada pelo avanço blindado principal. Sua rota estava marcada por caminhos pouco transitados, rotas rurais e acessos ocultos. Em cada cruzamento modificavam letreiros, giravam indicadores e, quando podiam, interceptavam unidades que se deslocavam em busca de ordens. Ao amanhecer do dia seguinte, o impacto começou a ser notado. Unidades aliadas que se dirigiam para zonas de combate foram desviadas por rotas erradas. Algumas terminaram em becos sem saída, outras se enfrentaram com forças inimigas que não esperavam encontrar. Vários regimentos ficaram isolados por horas, desconectados de seus comandos, perdendo tempo vital. O caos se intensificou quando os infiltrados conseguiram penetrar nas proximidades de centros de comunicação. Utilizando senhas conhecidas ou dialetos locais, acessaram informações críticas ou provocaram evacuações não autorizadas. Em um caso documentado, uma coluna inteira de reforços foi enviada para uma direção errada por ordens falsificadas. Os informes sobre soldados aliados agindo de forma errática começaram a circular entre as fileiras. A suspeita cresceu rapidamente. Em cada controle, as medidas de verificação foram reforçadas. As tropas começaram a interrogar seus próprios companheiros sobre detalhes de cultura, política e esporte nacional. Falhar uma resposta podia significar a detenção imediata. Este ambiente de desconfiança afetou o ritmo de resposta. As comunicações se tornaram mais lentas, os deslocamentos mais inseguros. Cada rosto desconhecido gerava inquietação. Cada veículo não identificado podia ser um risco. O resultado foi uma desaceleração geral do contra-ataque. As tropas duvidavam antes de agir. Em vários casos, os infiltrados foram detectados. Alguns foram capturados após falhar no idioma ou cometer erros em detalhes menores. Nesses encontros, confirmou-se que portavam documentação falsa, armas camufladas e, ocasionalmente, explosivos para sabotagem. Vários levavam consigo instruções precisas sobre posições de artilharia e depósitos de munições. O impacto psicológico de sua presença foi maior que o dano físico que provocaram. Embora numericamente não superassem algumas centenas, seu efeito se estendeu a milhares de soldados aliados que modificaram sua conduta diante da possibilidade de estarem cercados de impostores. O medo de que a linha estivesse comprometida por dentro foi mais poderoso que os disparos. As autoridades militares aliadas responderam com instruções estritas. Foi ordenada a imediata execução de qualquer infiltrado capturado vestido como soldado próprio. Não seriam permitidos julgamentos nem processos formais. A medida buscava frear a ameaça desde sua raiz. A lógica era direta. Quem se fazia passar por parte do exército sem selo renunciava às garantias. Os detidos que não foram eliminados foram interrogados com urgência. De suas declarações foram extraídos detalhes sobre a preparação da operação. Soube-se que haviam sido treinados semanas antes do ataque em bases localizadas longe da frente. Alguns falavam inglês sem sotaque, outros o faziam de forma rudimentar, mas sabiam o suficiente para fingir pertencimento. Entre os testemunhos recolhidos pelos interrogadores, vários revelaram que as ordens eram agir por iniciativa própria, uma vez superadas as linhas. Não existia uma estrutura hierárquica clara entre as equipes. Cada grupo devia aproveitar as oportunidades que encontrasse, evitando chamar a atenção. Sua meta era corroer por dentro. Alguns foram capturados após se delatarem involuntariamente. Em certos pontos, confundiram-se com nomes de cidades, identificações visuais ou referências culturais. Bastava nomear mal um jogador de beisebol ou desconhecer um programa de rádio para despertar suspeitas. Os erros mínimos tinham consequências máximas. O alto comando alemão não deu seguimento formal à operação. Era uma manobra paralela, destinada a abrir rachaduras no dispositivo defensivo aliado. Não estava pensada para durar mais do que alguns dias. O importante era o impacto imediato, não a sobrevivência de seus executores. Muitos não retornaram. Outros se perderam atrás das linhas sem deixar rastro.
Entre os dias 19 e 20, o efeito da sabotagem começou a diminuir. As unidades aliadas restabeleceram rotas, reforçaram protocolos e estabeleceram filtros mais rigorosos. No entanto, o dano já estava feito. Os primeiros dias críticos haviam sido alterados. A confusão gerada não podia ser desfeita. A nível local, os rumores se misturaram com a realidade. Alguns povoados acreditaram que estavam sob ocupação, mesmo depois de terem sido liberados, por medo de não distinguir entre soldados reais e falsos. Os sinais em caminhos rurais continuavam apontando para lugares inexistentes. Os mapas oficiais foram corrigidos à mão, à medida que as localizações eram confirmadas. O uso desses comandos disfarçados marcou uma diferença em relação a operações anteriores. Não se tratou de sabotagens em grande escala, nem de ataques encobertos com explosivos. Foi uma ação psicológica, desenhada para alterar a percepção do terreno. Nisso, foi efetiva. Ao final do terceiro dia, a maioria dos infiltrados havia sido eliminada ou dispersada. O impacto direto se dissipou, mas sua memória permaneceu. Durante semanas, os controles internos se mantiveram em alerta. As unidades continuaram utilizando testes internos para verificar a identidade de seus membros. O rastro do engano ficou nos procedimentos. A estratégia de semear desconfiança por dentro, embora limitada em duração, cumpriu seu objetivo. Em uma ofensiva que requeria velocidade e precisão para ser efetiva, mesmo algumas horas de confusão podiam significar a diferença entre consolidar posições ou vê-las cair. Aqueles que entraram disfarçados não tomaram cidades, mas fizeram com que muitas ordens não chegassem a tempo. La Gleize transforma-se em uma armadilha mortal para a ofensiva. Depois de cruzar Stoumont, o ritmo que havia caracterizado os primeiros dias da ofensiva começou a fragmentar-se. A coluna que encabeçava o avanço encontrou resistência cada vez mais estruturada. A geografia tornou-se mais traiçoeira, as rotas mais estreitas, e a margem de manobra diminuiu. Os seguintes objetivos eram duas localidades situadas no coração de uma zona montanhosa, La Gleize e Stoumont. Ambas, conectadas por uma estrada angusta, transformaram-se em armadilhas naturais. A entrada em La Gleize não ocorreu sem obstáculos. Embora inicialmente parecesse desimpedida, em questão de minutos começaram a surgir disparos de posições camufladas. Os tanques da frente responderam com fogo concentrado, destruindo fachadas e levantando escombros. As casas de pedra e telhado baixo ofereciam cobertura a pequenos grupos de soldados americanos que haviam se entrincheirado durante a noite anterior. Cada metro conquistado custava tempo e munição. As tropas alemãs, pertencentes à primeira divisão Panzer SS, estavam acostumadas a mover-se rápido por campo aberto, mas foram forçadas a mudar sua dinâmica. Em vez de avançar em bloco, tiveram que dividir-se em seções para cobrir flancos e assegurar edifícios um por um. Essa mudança desacelerou o deslocamento. As rotas de escape foram reduzidas. As ruas se tornaram funes sem saída. A população local não foi evacuada. Muitos civis permaneceram escondidos em porões ou atrás de muros interiores. A troca de fogo os alcançou sem distinção. Vários morreram por colapso estrutural. Outros foram atingidos em meio ao intercâmbio. Os relatórios posteriores descreveram corpos sem mover por dias, quartos convertidos em ruínas e telhados colapsados sobre móveis intactos. Enquanto isso, nas alturas próximas, peças de artilharia americana começaram a dirigir fogo indireto sobre as posições alemãs. Cada impacto levantava fragmentos que se espalhavam pelos becos. Os veículos leves não podiam manobrar entre os restos. Vários ficaram presos em pontos sem retorno, forçando os tripulantes a abandoná-los. Do norte, reforços americanos tentaram cortar o acesso por onde a coluna havia entrado. O objetivo era impedir uma retirada ordenada. A ordem alemã era resistir. Foram estabelecidas posições defensivas em torno da praça central, no cruzamento ferroviário e nas zonas elevadas. Ainda assim, a pressão aumentava. A situação começava a se fechar. Em paralelo, em Stoumont, a situação não era mais favorável. A passagem pela localidade, que havia começado como um deslocamento, transformou-se em um combate prolongado. Os defensores utilizaram o traçado urbano como vantagem. Entrincheiraram-se em escolas, armazéns e casas de 2 andares. Dali repeliam as tentativas de ocupação. As colunas alemãs foram obrigadas a retroceder em alguns setores.
Os relatórios enviados ao Comando Superior assinalavam interrupções constantes por caminhos intransitáveis e a crescente falta de combustível. Vários tanques começaram a ficar imóveis. Alguns foram inutilizados por fogo direto. Outros simplesmente se esgotaram. A opção de avançar foi descartada. A prioridade passou a ser sustentar o conquistado. As condições climáticas dificultaram ainda mais a logística. A neve cobria os sinais, o barro congelado prendia rodas e os motores exigiam manutenção constante. As linhas de suprimento, que já vinham fragmentadas, não conseguiram alcançar a tempo os setores mais expostos. As unidades começaram a improvisar pontos de abastecimento, utilizando material capturado dias antes. Em La Gleize, o edifício da igreja foi convertido em posto de observação. Dali, os comandantes tentavam coordenar movimentos. A torre oferecia uma vista parcial dos acessos, mas também se tornou um alvo. Foi atingida em várias ocasiões, o que obrigou a evacuá-la temporariamente. As tropas se recolheram para os arredores do cemitério e ruas laterais. A desordem crescia. Alguns soldados se separaram de suas seções durante as manobras. Outros ficaram presos sob escombros sem possibilidade de serem resgatados. Os sanitários não davam conta do trabalho. As baixas não eram retiradas com rapidez. Em vários pontos, os cadáveres começaram a se amontoar junto a muros ou dentro de construções danificadas. Os enfrentamentos se estenderam por 2 dias. A artilharia inimiga mantinha o assédio constante. Durante a noite, as rajadas eram aleatórias, intercaladas com silêncio absoluto. A tensão impedia o descanso. Cada estalo, cada sombra, podia ser o início de um novo ataque. Nas casas ocupadas por tropas, as janelas foram tapadas e as entradas bloqueadas com móveis. As reservas de munição começaram a diminuir. Alguns homens tiveram que trocar carregadores entre si. Armas do inimigo foram recuperadas para prolongar a resistência. A comida também escasseava. O que restava eram rações parciais, conservas deterioradas ou pão congelado. A água vinha de calhas descongeladas ou tanques danificados. O Comando Superior, ao tomar conhecimento da situação, não enviou reforços. A ordem foi manter posições até novo aviso. A possibilidade de romper o cerco por fora era limitada. As demais unidades se encontravam comprometidas em outros setores, e a artilharia inimiga dominava os acessos principais. La Gleize ficou isolada, e com ela, a maioria dos veículos restantes. No extremo ocidental do povoado, um depósito de combustível foi atingido. A explosão gerou uma onda que derrubou vários muros. A coluna de fumaça foi visível de vários quilômetros. Este incidente forçou o recuo parcial. Sem combustível e sob pressão constante, sustentar a localidade era cada vez menos viável. As decisões dos comandos locais foram tomadas sob pressão. Foram estabelecidas rotas de retirada por caminhos arborizados. Alguns grupos começaram a se mover em pequenos contingentes, evitando rotas vigiadas. Foram abandonados equipamentos pesados, documentos, peças de artilharia leve. A prioridade era sair a pé, em silêncio e sem enfrentamentos desnecessários. Até o dia 22 à noite, a maioria dos combatentes restantes havia recuado para o leste. Alguns não conseguiram sair. Outros foram capturados nas colinas próximas. Os que retornaram deixaram para trás uma localidade irreconhecível. Telhados desabados, estruturas queimadas e uma população reduzida ao mínimo. Os números de baixas ainda não haviam sido contabilizados com exatidão. Quando as forças americanas retomaram o controle, encontraram um cenário desolador. As paredes estavam cobertas de marcas de metralha, os corpos ainda não haviam sido retirados e os restos de veículos bloqueavam as vias. O ocorrido foi documentado, evidências foram coletadas e relatórios foram estabelecidos. Entre os objetos encontrados estavam planos de avanço, listas incompletas de armamento e cartas escritas à mão. O que havia começado como uma ofensiva veloz alcançava seu limite físico. Em La Gleize, os tanques mais avançados já não se moviam. Em Stoumont, os muros ainda mostravam o impacto das últimas detonações. O que veio depois não seria avanço, mas sim retirada. Peiper abandona tanques e escapa a pé. Até o dia 23 de dezembro, a ofensiva no setor ocidental havia perdido todo o impulso.
As unidades mais avançadas do grupo liderado por Peiper, pertencentes à primeira divisão Panzer SS, permaneciam em La Gleize, cercadas por forças que não deixavam espaços para retirada. O que antes foi uma operação de penetração profunda havia se tornado uma armadilha em pleno inverno. A falta de suprimentos, o desgaste constante e a crescente pressão aliada reduziram cada opção à sua mínima expressão. Os sinais eram claros desde o dia anterior. As comunicações externas eram erráticas. Os informes que chegavam do comando alemão eram imprecisos ou contraditórios. No terreno, os soldados já não falavam em avanço, mas em aguentar. As reservas de combustível haviam se esgotado quase por completo. Os veículos restantes não podiam se mover. Os tanques mais pesados se tornaram obstáculos estáticos, sem função operativa. Durante aquela jornada, as tentativas de abrir uma rota para o leste foram infrutíferas. As patrulhas enviadas por caminhos alternativos foram rechaçadas por fogo inimigo. As tropas aliadas haviam cercado todos os acessos conhecidos, utilizando artilharia, franco-atiradores e minas colocadas durante a noite. Qualquer deslocamento ficava exposto em questão de minutos. A única opção viável era permanecer ocultos e esperar uma ordem que não chegava. Dentro do perímetro, o ambiente era tenso e silencioso. O frio se infiltrava pelas frestas dos edifícios ocupados. Os víveres escasseavam. Não havia aquecimento nem recursos médicos suficientes. A maioria dormia no chão ou sobre restos de colchões. Os feridos eram atendidos com o mínimo. As munições eram racionadas e as armas eram revisadas constantemente diante da possibilidade de um assalto final. A nível estratégico, o grupo havia deixado de ter valor ofensivo. Já não podia se deslocar, não podia romper linhas, nem sustentar o terreno por mais tempo. Os informes do comando indicavam que outras unidades também sofriam retrocessos e que a ofensiva geral começava a se recolher. O cerco em La Gleize era uma consequência direta dessa retirada maior. O isolamento era completo. Durante a noite, Peiper reuniu seus oficiais. Alternativas foram discutidas. A opção de permanecer no local foi descartada. A artilharia aliada aumentava sua intensidade e as posições já não ofereciam proteção suficiente. Tampouco existia forma de se defender de um assalto coordenado. As tropas estavam exaustas. O material capturado não era suficiente para sustentar uma resistência prolongada. A decisão foi tomada sem dramatismo. Não foram redigidos discursos nem emitidas proclamações. As ordens foram precisas: destruir tudo o que não pudesse ser transportado e evacuar a pé para o leste, utilizando a cobertura do terreno. A retirada devia ser silenciosa, escalonada e sem iluminação. Cada homem devia carregar apenas o indispensável. Na primeira hora do dia 24, o abandono começou. Os veículos foram sabotados com explosivos ou deixados sem possibilidade de serem recuperados. Rádios foram inutilizados, documentos queimados, mapas jogados em poços ou sob a neve. As peças de artilharia leves foram explodidas. Tudo o que podia ser utilizado pelo inimigo foi destruído. A coluna a pé foi organizada em pequenos grupos, cada um com rotas diferenciadas. Avançaram por trilhas rurais, evitando estradas e campos abertos. O trajeto foi lento, esgotante e perigoso. Vários soldados ficaram para trás, feridos ou impossibilitados de seguir. Alguns foram alcançados por patrulhas inimigas. Outros se esconderam em fazendas ou estruturas abandonadas, esperando passar despercebidos. No interior de La Gleize, o que restou foi uma mistura de maquinaria retorcida, roupas abandonadas e restos congelados. Os tanques queimados, com torres abertas e marcas de impacto, alinhavam-se em ruas estreitas como esqueletos metálicos. As fachadas das casas mostravam sinais de combates recentes. Algumas estavam completamente colapsadas. As janelas quebradas permitiam ver quartos vazios com cobertores cobertos de poeira e móveis tombados. Ao ingressarem as tropas americanas, o panorama foi documentado com detalhe. Registrou-se cada blindado destruído, cada arma encontrada, cada posição defensiva abandonada. Também foram tiradas fotografias das estruturas civis danificadas, dos corpos não identificados e das trincheiras improvisadas. Os informes confirmavam que o grupo havia sido neutralizado como força operativa. Os poucos prisioneiros capturados ofereceram informação limitada. A maioria desconhecia a situação geral da frente. Alguns não sabiam se o ataque ainda continuava em outros setores.
Outros se mostravam desorientados, convencidos de que sua unidade seria resgatada em breve. A realidade era distinta. O cerco em La Gleize representava a ruptura definitiva da ofensiva por esse flanco. Os homens que conseguiram retornar às linhas próprias o fizeram em condições físicas extremas. Várias jornadas de marcha sem descanso, com temperaturas abaixo de zero, escassez de alimentos e sob constante ameaça. Nem todos conseguiram cruzar. As estimativas posteriores indicaram que mais da metade dos efetivos originais não retornaram. Muitos ficaram desaparecidos, sem rastro formal. O fracasso da coluna de Peiper não foi apenas tático. Teve um valor simbólico. Havia sido a unidade selecionada para romper a frente aliada, abrir a rota para Antuérpia e gerar uma virada decisiva. Seu colapso marcou o fim dessa ambição. O inimigo não só havia resistido, mas havia encurralado e dissolvido o grupo mais preparado da ofensiva. O impacto sobre a moral do exército alemão foi notável. As notícias do cerco circularam entre as fileiras, gerando desconfiança sobre o comando e dúvidas sobre os objetivos reais da operação. Nos dias seguintes, outras unidades começariam sua retirada para o leste, conscientes de que o alcançado não poderia ser sustentado. O ocorrido em La Gleize foi estudado em informes internos de ambos os lados. Para os aliados, representava a prova de que a defesa podia ser efetiva, mesmo diante de formações de elite. Para os alemães, foi o lembrete de que a mobilidade sem logística não era suficiente. A velocidade não compensava a falta de apoio real. A coluna de Peiper não se rendeu, mas tampouco regressou intacta. Foi dissolvida pelas condições, isolada por suas decisões e esgotada pelo acúmulo de erros. Seu legado ficou registrado em fotografias de tanques imóveis, mapas quebrados e listas de nomes que nunca foram confirmados. O que começou como ponta de lança terminou como vestígio abandonado entre a neve. O terceiro exército libera Bastogne e corta o avanço inimigo. O dia 25 de dezembro amanheceu com o céu claro e uma temperatura ainda mais baixa que nos dias anteriores. No terreno, o som de disparos intermitentes continuava marcando o ritmo do conflito, mas pela primeira vez em uma semana, o comando aliado tinha clareza sobre o que estava acontecendo. As colunas alemãs que haviam penetrado com força nos primeiros dias da ofensiva começavam a parar e, em alguns casos, a desintegrar-se. A queda do grupo de Peiper em La Gleize marcou o ponto de inflexão. A partir desse momento, os comandos americanos identificaram um padrão. As unidades inimigas que haviam alcançado maior profundidade estavam agora sem combustível, sem apoio logístico e sem rotas de retirada claras. A frente havia deixado de se mover a favor do atacante. O impulso inicial da ofensiva alemã havia se esgotado. A resposta foi imediata. As divisões que até então estavam em posição defensiva receberam ordens para recuperar o terreno perdido. O objetivo não era apenas avançar, mas fechar corredores, cortar vias de comunicação e isolar grupos retardatários. Os ataques começaram pelos flancos, aproveitando as zonas onde o inimigo não tinha mais capacidade de reorganização. O terceiro exército, sob o comando de Patton, foi um dos primeiros a se mobilizar. Do sul, suas unidades se deslocaram para Bastogne, que permanecia cercada. O trajeto não foi fácil. Os caminhos estavam cobertos de neve, as rotas estavam bloqueadas por restos de veículos e a resistência inimiga continuava ativa em pontos estratégicos. No entanto, a pressão aumentou a cada hora. Em paralelo, do norte, novas formações começaram a ingressar nos setores recuperados. Os tanques Sherman avançavam com cautela, protegidos por infantaria que revisava cada cruzamento e cada edificação. Em povoados que uma semana atrás estavam sob fogo inimigo, agora se içavam bandeiras aliadas. Em alguns casos, os habitantes saíam de esconderijos subterrâneos para mostrar que ainda estavam vivos. As localidades liberadas mostravam vestígios claros do ocorrido: casas destruídas, postes caídos, veículos abandonados e corpos ainda não identificados. Foram realizadas inspeções rápidas, zonas minadas foram marcadas e postos de controle foram estabelecidos para garantir a passagem de comboios. Os engenheiros militares começaram a trabalhar na reparação de pontes, abertura de rotas e recuperação de materiais úteis. Enquanto isso, a artilharia americana intensificou sua presença.
As peças de longo alcance foram desdobradas nas colinas e bordas dos vales, de onde podiam cobrir rotas-chave sem necessidade de mover constantemente suas posições. Isso permitiu manter uma pressão constante sobre os setores onde ainda resistiam fragmentos da ofensiva inimiga. Um dos eixos prioritários foi a região de Stavelot. Ali, pequenos agrupamentos alemães tentavam manter posições, mas já sem coordenação central. O terreno, coberto de neve e marcado pelos vestígios dos combates prévios, oferecia pouca margem para uma defesa prolongada. As patrulhas americanas avançavam casa por casa, eliminando focos isolados de resistência. Nas zonas rurais, a atividade se intensificou. Foram rastreadas fazendas, florestas e trilhas em busca de soldados ocultos ou desertores. Vários foram capturados enquanto tentavam cruzar linhas para o leste. Alguns se entregaram sem combater. Outros tentaram escapar entre árvores e encostas. Em todos os casos, eram interrogados no local e, se não oferecessem resistência, trasladados para campos provisórios. O esforço logístico também mudou de ritmo. Com a recuperação do terreno, os comboios de suprimento puderam restabelecer rotas que estavam fechadas há dias. Isso permitiu entregar alimentos, munições e equipamento médico a unidades que haviam estado operando com recursos limitados. A moral entre as fileiras começou a melhorar. Pela primeira vez desde o início da ofensiva, falava-se em avanço sustentado. O comando aliado estabeleceu novos centros de operações nas localidades recuperadas. Dali coordenavam-se ataques por setores, reassignavam-se unidades e processava-se informação sobre o estado da frente. As comunicações, que durante os primeiros dias foram caóticas, começaram a fluir com maior clareza. Os relatórios diários chegavam sem interrupções. Enquanto se consolidava a recuperação territorial, também se organizava a documentação do ocorrido. Equipes de inteligência registravam evidências de execuções, destruição deliberada e violações do direito de guerra. Em algumas zonas, testemunhas locais foram entrevistadas para estabelecer sequências de fatos. Fotografias eram tiradas, documentos eram recolhidos e objetos abandonados pelas unidades inimigas eram classificados. Uma das tarefas mais complexas foi identificar os caídos. Muitos corpos encontravam-se ainda sem nome, dispersos entre escombros ou valas improvisadas. Foram estabelecidos pontos de registro, onde se tentava cotejar placas, uniformes ou pertences. O objetivo era criar uma lista completa que permitisse informar as famílias e, se possível, repatriar os restos no futuro. Nos dias seguintes, as forças americanas não só recuperaram posições, mas começaram a preparar novos movimentos ofensivos. O objetivo não era simplesmente expulsar o inimigo da Bélgica, mas assegurar que não pudesse repetir uma operação similar. Para isso, foi ordenada a avançar em direção aos pontos de origem da ofensiva, fechando cada rota utilizada pelas colunas inimigas. As unidades mecanizadas se reorganizaram para operar em setores mais amplos. Foram distribuídas em formações escalonadas, com reconhecimento avançado, apoio aéreo e cobertura de artilharia. Os pilotos, aproveitando as melhores condições climáticas, começaram a atacar depósitos, centros de comando e veículos em retirada. As colunas inimigas já não eram uma ameaça organizada. Haviam se tornado alvos móveis. A prioridade imediata era Bastogne. Ali, a defesa continuava sob fogo, mas já com a certeza de que o alívio estava próximo. A chegada de reforços pelo sul e o colapso das posições alemãs mais próximas permitiram estabelecer um corredor para o interior do cerco. As tropas que haviam resistido por dias começaram a receber suprimentos e reforços. O cerco não se rompeu por dentro. Foi perfurado por fora. Até o dia 28 de dezembro, o panorama geral era outro. As linhas inimigas haviam recuado na maioria dos setores. O que restava eram grupos dispersos, sem capacidade ofensiva. As baixas entre as fileiras alemãs aumentavam a cada dia, não só por combate, mas por esgotamento, congelamento e abandono. O comando aliado decidiu então consolidar posições, não precipitar-se em uma perseguição desordenada. O objetivo era evitar novos sobressaltos, assegurar cada avanço e preparar uma contraofensiva coordenada para o mês seguinte. As lições do início da ofensiva inimiga haviam sido aprendidas. A confiança não voltaria a substituir a preparação.
O ocorrido após o colapso da coluna de Paper mostrou que a guerra nas Ardenas não se definiria pela surpresa, mas pela capacidade de resistir ao golpe inicial e reorganizar a defesa. A linha, mais uma vez, havia se mantido. Bastogne sitiada, a defesa que quebrou o plano alemão. No centro da região das Ardenas, cercada por uma rede de caminhos rurais, encontrava-se Bastogne. Não era uma cidade grande, nem tinha fortificações especiais. Seu valor estava na geografia. 7 estradas convergiam ali, conectando setores-chave da Bélgica. Controlá-la significava dominar o trânsito entre frentes. Por isso, quando a ofensiva alemã foi ativada, Bastogne tornou-se um ponto prioritário. O comando aliado compreendeu isso desde o primeiro momento. Apesar da surpresa inicial, decidiu-se enviar reforços com urgência. A unidade disponível era a 101ª Divisão Aerotransportada. Sem tempo para um planejamento extenso, seus homens foram deslocados em caminhões com o equipamento disponível para uma localidade que logo ficaria isolada. Quando as primeiras tropas chegaram a Bastogne, no dia 23 de dezembro, as forças inimigas já fechavam o cerco. As colunas blindadas avançavam do norte, sul e leste, empurrando por rotas que convergiam nos arredores. O inimigo não buscava apenas sitiar a cidade, mas tomá-la de imediato, antes que uma defesa sólida pudesse ser organizada. A cidade, no entanto, resistiu. As tropas aerotransportadas distribuíram-se pelos acessos principais. Trincheiras improvisadas foram cavadas, pontos de fogo foram estabelecidos em edifícios altos e reservas foram organizadas nos cruzamentos internos. A artilharia leve foi posicionada nas colinas próximas. Não havia muito material, mas sim decisão. O cerco se fechou completamente no dia seguinte. A neve cobriu os arredores, dificultando os movimentos. As linhas de suprimento foram cortadas. Não havia como ingressar reforços ou evacuações. As comunicações eram irregulares. Ainda assim, o comando local, liderado pelo general McAuliffe, manteve a coesão de suas unidades. Durante os dias seguintes, as forças inimigas tentaram forçar uma entrada. Utilizaram tanques, infantaria e fogo de artilharia concentrado. Cada ataque foi contido. As baixas aumentavam, mas as linhas não cediam. O inimigo oferecia condições de rendição. A resposta foi breve, negativa. Não houve negociações nem mostras de fraqueza. O interior de Bastogne não oferecia refúgio confortável. A população civil concentrou-se em porões, igrejas e escolas. As reservas alimentícias eram limitadas. O combustível para aquecimento esgotava-se. Os feridos eram atendidos com recursos mínimos. Ainda assim, nenhuma posição foi evacuada. Cada setor resistia com o que tinha. A situação tornou-se crítica no dia 25. A neblina impedia voos e os suprimentos lançados do ar não podiam atingir seus objetivos. Esperava-se que os blindados alemães rompessem a linha pelo setor sudoeste, mas os defensores aguentaram. As peças antitanque foram utilizadas com precisão. Em alguns casos, disparou-se a curta distância, de esquinas ou dentro de jardins. O terreno jogou a favor da defesa. As ruas estreitas, as curvas e as zonas elevadas ofereciam coberturas naturais. Os paraquedistas adaptaram-se ao ambiente urbano, usando janelas, telhados e muros derrubados como pontos de observação e disparo. A mobilidade do inimigo ficou restrita. A mudança chegou com o clima. No dia 26, o céu se abriu. Os primeiros aviões aliados começaram a sobrevoar a cidade. Os suprimentos foram lançados em zonas abertas previamente marcadas. Rações, munições, material médico. Também chegou informação. Uma unidade mecanizada do 3º Exército avançava do sul. A notícia levantou o moral, mas não mudou o desdobramento. Os defensores sabiam que o alívio ainda estava a vários quilômetros. O inimigo não se retirava. Continuava atacando em ondas, buscando pontos fracos. Em alguns setores, as linhas foram empurradas para trás. Mas cada vez que isso ocorria, reorganizavam-se e recuperavam a posição. O avanço dos reforços foi lento, as rotas estavam cobertas de gelo. As emboscadas eram frequentes. As colunas aliadas paravam para limpar minas, reparar pontes ou flanquear posições inimigas. Ainda assim, aproximavam-se. O contato ocorreu finalmente no dia 27, à tarde. Um pelotão mecanizado alcançou os primeiros postos de observação da 101ª Divisão. O cerco não foi rompido por um ataque frontal. Foi perfurado pela insistência. A entrada foi estreita, limitada, mas suficiente.
A partir desse momento, estabeleceu-se um corredor. Começaram a entrar suprimentos de forma regular. Também chegaram equipes médicas, engenheiros e unidades adicionais. O inimigo compreendeu isso de imediato. A oportunidade de tomar Bastogne havia desaparecido. Os ataques diminuíram. Em alguns setores, os soldados alemães começaram a se retirar. Deixaram para trás veículos inutilizados, posições escavadas e restos de armamento. As baixas não foram retiradas, ficaram nos campos gelados. No interior da cidade, os danos eram visíveis. Os edifícios mostravam impactos em tetos, paredes e portas. As ruas estavam cobertas de fragmentos. As fachadas de pedra tinham marcas negras de explosões. As árvores das praças estavam partidas pelo fogo cruzado. A maioria das janelas estava quebrada. A população civil, embora afetada, sobreviveu. Foram contabilizadas vítimas, mas não houve êxodo massivo. Aqueles que haviam se refugiado durante os combates começaram a sair. Foram organizados centros de ajuda, distribuíram-se cobertores e alimentos. A cidade continuava de pé, embora profundamente alterada. Do ponto de vista estratégico, a defesa de Bastogne impediu que o inimigo unisse suas colunas. Ao bloquear o nó rodoviário, cortaram-se as rotas entre divisões que avançavam do norte e do sul. Essa fratura desorganizou a ofensiva. Forçou as unidades alemãs a desviar seu curso, perder tempo e expor-se ao contra-ataque. A resistência também teve um efeito simbólico. Mostrou que era possível conter as formações melhor equipadas do inimigo, mesmo em condições desfavoráveis. A recusa em render-se tornou-se uma mensagem que transcendeu o conflito local. Foi utilizada pelo alto comando como exemplo de disciplina e determinação. Bastogne não foi a única cidade atacada, mas sim a que marcou o ponto de ruptura da ofensiva inimiga. Sua defesa obrigou a redistribuir esforços, interrompeu planos logísticos e serviu como âncora para o desdobramento aliado nos dias seguintes. O que se evitou ali não foi apenas a queda de um centro urbano, mas a abertura de um corredor que teria comprometido toda a frente. A batalha não terminou nesse cruzamento, mas mudou seu curso. Desde então, o avanço deixou de ser inimigo. As rotas que antes serviam para ingressar, agora eram usadas para retroceder. As marcas nas paredes não foram apagadas com o degelo. Tampouco se esqueceram os dias em que a cidade, cercada por 7 caminhos congelados, não cedeu nem um único metro. O recuo final. A primeira divisão Panzer SS destruída. Entre neve e ruínas. À medida que dezembro chegava ao fim, as últimas colunas alemãs começavam a recuar. A frente, que semanas antes havia se quebrado com um impacto surpreendente, já não oferecia resistência coordenada. Os informes que chegavam dos setores mais avançados indicavam a mesma constante: recuo constante, linhas abandonadas e estradas cobertas de restos calcinados. A contraofensiva aliada não teve a forma de um avanço avassalador, mas sim de uma pressão sustentada. As unidades americanas e britânicas não se lançaram com velocidade desmedida, mas com passos calculados. Cada zona recuperada era assegurada antes de continuar. O objetivo já não era apenas conter, mas anular a capacidade do inimigo de tentar outra manobra similar. Nos vales, entre bosques nevados e rotas estreitas, os veículos inimigos permaneciam imóveis, abandonados sem combustível nem pessoal. Muitos haviam sido atingidos por fogo de artilharia ou emboscadas. Outros simplesmente ficaram atolados em curvas congeladas ou em margens sem pavimento. Seus ocupantes, se não caíam em combate, dispersavam-se sem destino claro. A retirada não foi ordenada. As unidades alemãs fragmentavam-se à medida que os caminhos se tornavam inutilizáveis ou que as formações ficavam isoladas. Alguns grupos tentavam cruzar bosques a pé, levando consigo apenas armamento leve. Outros se rendiam sem combater, após vários dias sem receber suprimentos. O comando alemão, diante da impossibilidade de reagrupar forças, deixou de emitir ordens centralizadas. As condições climáticas continuavam desempenhando um papel central. As temperaturas noturnas atingiam cifras extremas. Os soldados em retirada caminhavam durante horas sem parar, com uniformes congelados, alimentando-se de reservas improvisadas. As baixas por congelamento aumentavam. Não havia macas nem transporte médico. Os feridos eram arrastados ou deixados para trás. Em vários setores, as pontes que haviam servido para avançar semanas antes eram agora barreiras impossíveis.
As explosões aliadas haviam destruído pontos-chave sobre os rios Amblev, Salm e Urte. Sem essas rotas, as formações alemãs deviam pegar desvios de montanha, onde a artilharia americana já tinha coordenadas de tiro pré-estabelecidas. Os mapas de combate começaram a mostrar um retrocesso progressivo para o leste. Os povoados recuperados eram marcados por oficiais aliados com datas, listando restos encontrados, armas capturadas e estruturas destruídas. Em alguns casos, encontraram-se posições completamente vazias, sem sinais de resistência. Em outros, pequenos focos armados ofereciam oposição limitada antes de se renderem. Entre os dias 3 e 8 de janeiro, as tropas americanas cruzaram as linhas originais que haviam marcado o início da ofensiva inimiga. Nesse momento, o terreno reconquistado igualava o perdido. No entanto, a vitória não se media em quilômetros, mas na incapacidade do inimigo de recuperar a iniciativa. O que começou como uma manobra audaz havia terminado como uma retirada sem direção. A moral alemã estava quebrada. Os homens que regressavam das posições mais avançadas não eram combatentes intactos, mas sim sobreviventes de uma tentativa falha. As conversas entre prisioneiros revelavam desconfiança em relação ao alto comando, confusão sobre os objetivos reais da operação e fadiga acumulada após semanas sem descanso. As baixas materiais eram irrecuperáveis. Mais de 800 tanques e veículos blindados ficaram destruídos ou abandonados entre os bosques. As reservas de combustível utilizadas na operação representavam uma porção significativa do total disponível para toda a frente ocidental. As divisões que sobreviveram ao recuo o fizeram à custa de uma perda total de operacionalidade. Mesmo a primeira divisão Panzer SS, a mais experiente das unidades empregadas na ofensiva, foi reduzida a uma força dispersa, sem mobilidade e sem valor ofensivo. Seu colapso antecipou o destino do resto do dispositivo alemão. O alto comando alemão, diante da pressão em outros setores, ordenou o retorno às posições defensivas originais, a linha Siegfried. Ali, entre fortificações de concreto e trincheiras construídas anos antes, tentariam estabelecer uma última barreira. No entanto, essa linha já não oferecia as garantias do passado. O que se havia perdido em capacidade ofensiva não podia ser substituído por estruturas estáticas. A Luftwaffe, que havia tentado apoiar a ofensiva com uma operação aérea final, terminou completamente desarticulada. A maioria de seus aviões foi derrubada ou danificada em ataques mal coordenados. A superioridade aérea aliada voltou a ser absoluta. Desde então, os céus sobre a Bélgica e Luxemburgo ficaram sob controle americano. Enquanto isso, os aliados não pararam após recuperar o perdido. Reorganizaram-se para iniciar uma ofensiva contínua em direção ao interior do Reich. As unidades que haviam combatido em Bastogne, La Gleize e Stoumont agora encabeçavam novas rotas de penetração. Os blindados que resistiram ao inverno avançavam em direção a pontes-chave sobre o Reno. Nos povoados liberados, a população tentava recompor o essencial. As autoridades locais, muitas vezes inexistentes durante semanas, eram substituídas por comitês improvisados sob supervisão militar. Foram iniciados censos, registradas perdas humanas e materiais e identificadas fossas comuns. Os testemunhos de sobreviventes ajudavam a reconstruir o que havia ocorrido. Os informes aliados também recolhiam as marcas da passagem inimiga: execuções sumárias, casas incendiadas deliberadamente, saques sistemáticos. Os documentos abandonados pelos comandos alemães na retirada confirmavam a ausência de protocolos humanitários. A prioridade sempre fora a velocidade, mesmo que isso implicasse eliminar tudo o que atrapalhasse. Em termos estratégicos, o fracasso da ofensiva das Ardenas teve efeitos irreversíveis. A Wehrmacht não voltou a lançar outra operação ofensiva em grande escala na frente ocidental. Sua capacidade ficou reduzida a manobras defensivas fragmentadas, sem cobertura aérea, sem combustível e com unidades constantemente recuadas. Os números finais foram demolidores: mais de 100.000 baixas combinadas entre mortos, feridos e desaparecidos. Povoados destruídos, rotas inutilizadas, divisões inteiras desmanteladas. Para os aliados, a vitória também teve um custo elevado, mas conseguiu consolidar o controle da frente ocidental, permitindo a ofensiva, que semanas mais tarde cruzaria o Reno.
O general Eisenhower, ao revisar os relatórios, sublinhou que o resultado não se devia apenas ao material ou ao número de homens, mas à coesão do comando. Apesar da surpresa inicial, a estrutura defensiva manteve-se firme e cada unidade atuou segundo sua responsabilidade tática. A linha não se quebrou por completo e, onde o fez, foi reparada com rapidez. O que restou após a retirada foi uma região transformada. Os caminhos estavam cobertos de pegadas profundas, as árvores marcadas por estilhaços, as igrejas convertidas em refúgios ou depósitos. Em cada aldeia havia histórias distintas, mas com um ponto em comum: a passagem fugaz e destrutiva de uma força que não alcançou seu objetivo. A Batalha das Ardenas concluiu oficialmente no final de janeiro, quando as últimas unidades inimigas cruzaram o Reno em direção às suas posições finais. O silêncio retornou aos vales, interrompido apenas pelo som de motores aliados avançando. O que começou com estrondo, terminou em fuga. As rotas que semanas atrás foram utilizadas para invadir território belga ficaram semeadas de ruínas. Não seriam usadas novamente. Não haveria outra ofensiva. Só restava resistir, recuar e esperar. O terreno nevado não guardava memória, mas mostrava o rastro do recuo final. Quando a primeira divisão Panzer SS foi retirada da Bélgica, não deixou para trás uma frente conquistada, mas sim povoados vazios, estradas cobertas de destroços e nomes impossíveis de esquecer. Não alcançou Antuérpia, não quebrou a resistência aliada. O que conseguiu foi instaurar, durante semanas, um tipo de guerra que não distinguia entre regras nem civis. Sua passagem não foi medida em quilômetros, mas em corpos. A ofensiva terminou, mas a memória de seu avanço continuou marcando o mapa. O que começou como uma operação tática acabou sendo um aviso. Ninguém voltou a cruzar essas rotas sem saber o que ali havia acontecido.